Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve... Como a Fátima nos colocou, nós temos aí uma questão do livro que disse: a ingratidão é uma fonte de amargura para nós. Eu prometo a vocês que, desenvolvendo o tema do Evangelho, eu respondo para vocês a questão do livro. Nós estamos aí na bem-aventurança, os mansos e pacíficos. E essa bem-aventurança, gente, ela está bem atual e oportuna. Porque quando nós acessamos qualquer tipo de mídia no nosso dia a dia, nós nos assustamos com o índice de violência. Não só violência física, mas todo tipo de violência assolam o nosso mundo e a nossa sociedade. E lógico, nós estamos carecas de saber, como se diz, de todas as medidas que deveriam, e muitas já estão sendo tomadas, né, gente? Na parte aí socioeducativa, de proteção, de segurança. Se nós parássemos aqui, cada um de nós teria aí uma opinião, uma ideia para passar que seria válida. Como nós sabemos que vai chegar o dia? Vai ter aí uma sociedade baseada no amor, na justiça, na caridade, na fraternidade, onde não há lugar para a violência. Mas até lá, nós fazemos parte desta sociedade, temos que fazer a nossa parte. Então, como nós já estamos careca de saber tudo o que é para ser feito, nessa tarde a gente vai ver a violência na visão espírita. O que é que a espiritualidade tem nos passar sobre isso? O que eles têm a nos dizer sobre a violência? Quais as orientações que a espiritualidade pode nos passar desse tema tão importante para ser refletido, gente? Sim, dentro das casas espíritas e principalmente nos nossos lares. Então a espiritualidade começa nos orientando. Que a gente seja bem sincero, pergunte para nós mesmos. Qual é a razão que a gente perde o controle sobre nós? O domínio sobre nós mesmos e nos entregamos, gente, desde aqueles desequilíbrios mais simples, uma crise nervosa, né, que a gente perde a cabeça, até aquelas mais sérias, que a gente se entrega à raiva, à ira, à fúria, à cólera, essas violências mais graves. A razão é simples. É o orgulho. E a espiritualidade também nos passa, que é curioso, gente, que de uma certa forma, esses nossos desequilíbrios emocionais, esse nosso temperamento agressivo, ele é incentivado. Vocês já pararam para pensar nisso? Que ele é incentivado? Existe uma frase muito comum entre nós. Eu, pelo menos, já falei, falo muito e já ouvi muito. Não tenho sangue de barata. Ou seja, eu não sou aquela pessoa fria que não reage diante das situações. Briguei mesmo. Parti para a ignorância. Afinal de contas, não tenho sangue de barata. Ele ofendeu minha mãe. Olha, fulano só pode ter sangue de barata, não é fofoca. Ele mesmo viu a esposa com outra pessoa e não fez nada. Então nós somos incentivados pelo nosso orgulho a não ter sangue de barata. Ser corajoso, valente, pagar com a mesma moeda, dar o troco, revidar uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra ofensa, uma violência física ou moral com outra violência. Porque afinal de contas, gente, não é bom ter sangue de barata, é depreciativo. Então, quando acontece essas situações onde se pede mais energia, né? Mais adrenalina, se você também não agir de forma mais enérgica, você é criticado, você é medroso, você é frouxo.
Você é covarde, você é apático, você é sem atitude, e aí a autoestima, gente, vai lá embaixo. Então, no grau evolutivo que nós nos encontramos, nós achamos que temos que ter sangue quente, atitudes corajosas, orgulhosas. Então, a sociedade cobra de nós. Homem que é homem não leva desaforo para casa. A dar o troco, a revidar, ainda aplicar a lei olho por olho, dente por dente, fazer justiça com as próprias mãos. Continuamos, gente, desta forma a ser duelistas. Ah, Liliana, você exagerou um pouco demais, hein? Dizer-se duelista, quando houve a codificação, no século em que Kardec codificou, tudo bem. Ainda tínhamos esse costume primitivo e bárbaro. Podia-se lavar a honra com sangue. Era um espetáculo em praça pública, com armas cortantes e de fogo. Mas hoje, graças a Deus, isso não pode mais, não existe mais. Será? Será que nós não somos duelistas ainda? Porque o Evangelho é um livro sempre atual, gente. Como diz o Cássio para a gente, o Evangelho é o único livro que não evolui. Quem evolui somos nós da compreensão do Evangelho. Esse mesmo Evangelho que a gente estuda aqui, os mundos superiores estão estudando. Então, gente, se Kardec coloca sobre o duelo, tanto no Evangelho como no livro dos Espíritos, não é apenas um contexto histórico, não. A espiritualidade sabia que nós continuaríamos com esse costume primitivo e bárbaro. O que acontece é que hoje mudou-se a forma e as armas para se duelar. Uma das formas mais usada para o duelo chama-se palavras. Nós sabemos como as nossas palavras, gente, podem ferir e matar muito mais do que armas cortantes e de fogo. Nós somos duelistas no trânsito, no transporte público, na via pública, no nosso local de trabalho, no lazer, no estabelecimento comercial, dentro das casas religiosas, nos nossos lares. E aí o Evangelho, há 2023 anos, que está nos orientando, mudar essa forma. Jesus diz, não é mais olho por olho, dente por dente. Alguém te ferir numa face, você tem que oferecer a outra. E esse oferecer a outra face, um dos ensinamentos de Jesus, é exatamente da gente ver essas situações, gente, onde a gente recebe uma injúria, uma violência, de uma outra forma, gente. É nós não pagarmos o mal com o mal. É não revidar e pagar com a mesma moeda. Em momento algum, Jesus está proibindo a defesa natural. Não é isso, gente. Porque nós temos que cuidar desse instrumento de trabalho que é o corpo físico. Mas Jesus está pedindo para a gente tomar cuidado com o desejo de vingança, com o duelo, com pagar o mal com o mal. Porque o mal, gente, independente da intenção, independente de fazer justiça com as próprias mãos, mal gera o mal. E vai formando um círculo vicioso moral muito grande, gente. Então, quando Jesus diz, ofereça outra face, veja essas situações de uma outra forma, está pedindo para nós, desenvolva em você o doce sentimento da indulgência. A indulgência nos faz compreender a realidade do outro. E qual é a realidade do outro, gente? Não é diferente da nossa. O outro só erra de forma diferente que eu. Aqui na Terra é uma grande escola hospital, gente. Todos nós somos aprendizes e pacientes dessa escola hospital. Todos nós somos seres perfectíveis.
que está em busca de uma perfeição. E quando você está em busca de uma perfeição, você se coloca na condição de aprendiz. E um aprendiz, ele não vai acertar o tempo todo, nós sabemos disso. Ele acerta, ele erra, ele cai, ele levanta. Então eu tenho que compreender que hoje eu estou sofrendo essa injustiça, essa ofensa. Quem me garante que amanhã não serei eu? Quem pode afirmar que nunca fará o que o outro está fazendo? Você está na situação dele? Você sabe qual é a condição que ele está? E isso é um aprendiz. E como a Cristina muito bem colocou semana passada aqui, essas pessoas muito agressivas, nós temos que compreender que elas são doentes do espírito e da moral. Então, toda agressão, gente, toda violência é um pedido de socorro. Então, há 2023 anos que nós estamos aprendendo isso. Mas a influência do mundo e da sociedade para que a gente não tenha sangue de barata, acaba, gente, sufocando esse ensinamento do Evangelho. Por quê? Porque nós vivemos num mundo e numa sociedade competitiva, acelerada, nervosa, apressada e estressada. E aí a gente vira tudo barrilzinho de pólvora, prestes a explodir. Então, nessa condição, gente, é muito mais fácil, numa hora dessa, que você recebe aí uma injúria, uma violência, você sofrer a queda espiritual. Vir à tona, gente, todas essas tendências viciosas, essas falhas morais que nós trazemos e há muitas encarnações nós estamos trabalhando. Como se diz, é muito mais fácil você soltar a fera e fazer o estrago. Difícil, corajoso, forte, é nesse momento você não revidar, você não pagar com a mesma moeda. Muitas vezes você se calar para o mais tolo falar, você se tornar surdo àquelas palavras de provocações e cego, gente, a todas as expressões e comportamentos que possa pegar a nossa autoestima, e colocar lá embaixo. Então, muito mais forte, muito mais corajoso é aquele que não revida, mas para, pensa e age de forma civilizada, a compreender que ele não pode tomar atitudes e comportamentos que ele venha se arrepender pelo resto da vida. Porque nós sabemos que esse minuto de bobeira, que a gente perde a cabeça, que a gente se entrega ao desequilíbrio emocional, nós podemos ter atitudes e comportamentos, gente, que vão gerar feridas difíceis de serem cicatrizadas. Consequências ali irreversíveis, gente, que nós vamos carregar pelo resto da nossa existência o sentimento de culpa, de remorso e de arrependimento. Mas infelizmente, gente, nós deixarmos transformar o olho por olho e mudar para oferecer a outra face, não é fácil. Não dá para fazer do dia para a noite. Não adianta hoje à tarde nós estarmos conversando aqui e amanhã nós não vamos mais rodar a baiana. Não vamos mais perder a cabeça. Não é assim. Porque um ser em equilíbrio, gente, é físico e emocional junto. Precisa trabalhar os dois. E como o Espiritismo, nós não falamos que é ciência, filosofia e religião? Então, se nós queremos entender a parte física, nós temos que buscar na ciência. Aí a gente vai lá naquele livro Inteligência Emocional, de um autor americano, onde ele coloca a descrição da formação do cérebro. Gente, eu nem vou tentar passar de forma como ele coloca científica lá, hein? Eu vou me embananar tudo aqui na frente e não vou falar nada. Muito menos como quando o Cássio já nos deu essa aula. Então eu vou colocar de uma forma bem simples para que a gente compreenda. Ele coloca que o primeiro cérebro a ser formado, logo aqui acima da nuca, é o cérebro primitivo, já diz tudo, né? Nos acompanha desde o início. Instinto de conservação,
sobrevivência. A gente vai evoluindo, logo acima forma o cérebro, que vai dar expressão dos nossos sentimentos, a dor e o prazer que nós sentimos. E o último é o cérebro do raciocínio, é do homem atual. É exatamente o cérebro primitivo, gente, que toma conta de nós nesses momentos de mais energia, de adrenalina. E dependendo como esse cérebro estiver, a pessoa reage. Tem aquela pessoa que quando o cérebro está equilibrado, ele fica até um pouco tenso, um pouquinho nervoso, mas ele conduz a situação. Ele passa por aquela situação. E outras pessoas, gente, dependendo da situação, entram em desespero. Fica nervosa, irritada, violenta. É exatamente esse cérebro. Ele teve a função, gente, a responsabilidade de nos ensinar a se defender no momento de perigo. Por isso que ele é primitivo. Nós sabemos das dificuldades da vida selvagem, mas ele continua importante hoje. Porque os perigos só mudaram a forma. Então o cérebro primitivo, ele controla, gente, as nossas ações mais primitivas e instintivas, com o objetivo de nos salvar. Então é por isso que é muito comum, em situações de extremo perigo, a pessoa adquirir uma força e uma coragem. Quem já não passou por uma experiência dessa? A hora que passa, você desmorona, né? Você fala, eu não sei aonde eu arrumei força, aonde eu arrumei coragem para passar por aquela situação. É o cérebro primitivo. A localização dele, gente, ele recebe as informações do mundo exterior pelos sentidos físicos. Audição, visão, olfato, tato, paladar. Aí depois vem a sensação e ele passa a informação para o cérebro do raciocínio. É coisa rápida, por isso que diz, fiz sem pensar numa hora dessa. Um exemplo bem simples, você está lá cortando alguma coisa e corta o dedo. Você puxa o dedo. Aí vem a sensação, né? A dor, queima, arde, aí se avalia, né? Bom, aqui é só limpar, pôr um band-aid. Ah, não, foi muito profundo, precisa de pontos, de um curativo. Não é assim? Esse é fazer sem pensar. O problema é quando esse cérebro está em desequilíbrio e realmente você faz sem pensar. E ele coloca um exemplo nesse livro. Aqui no Brasil, esse exemplo seria um ladrãozinho pé de chinelo, ladrão de galinha. Lá nos Estados Unidos, não sei como que é chamado. É aquele que vive de pequenos furtos. Ele só causa o prejuízo para nós material. Não agride, não comete nenhuma violência com as suas vítimas. E ele então roubava, preso, soltava, roubava, prendia de novo. Chegou uma vez preso e falou, cansei dessa vida. Não aguento mais, eu juro que foi a última vez que eu vim para a cadeia. Eu não vou mais ser preso. Saiu, não arrumava emprego, pensou, vou fazer o último roubo. Aí eu tenho dinheiro por um tempo, acerto minha vida. Escolheu um apartamento chique de Nova York, que ele tinha certeza que as duas moradoras não estavam lá dentro, porque ele não queria causar nenhum dano físico. Está roubando, chega uma das moradoras, ele prende, ela ali amarra, mas não comete nenhuma violência. Chega a segunda, ele faz a mesma coisa, termina o trabalho dele do roubo, já estava indo embora. Uma delas tem a infelicidade de olhar para ele e falar assim, você pensa que você vai ficar impune? Mas não vai mesmo, eu estou vendo o teu rosto. Você vai para a cadeia. Ele tinha jurado que ele não voltava mais para a cadeia. Catou uma faca, esfaqueou e matou as duas. Mais tarde, já preso e arrependido, ele disse para o policial, não sei o que aconteceu. Quando vi, já tinha feito. Isso chama-se sequestro emocional, gente. É quando esse cérebro primitivo toma conta da razão. Ele não deixa a informação chegar no cérebro do raciocínio. E a pessoa passa dominada por ele, ele quer nos salvar. Ele ia fazer qualquer coisa para aquele homem não voltar para a cadeia. Esse era o desejo dele.
Então, gente, isso infelizmente é muito comum. Hoje a gente fica sabendo imediatamente por causa dos nossos acessos às informações, tá? Então, é muito comum a pessoa falar, olha, eu fiquei cega de ciúme, cega de raiva, quando eu vi já tinha feito. Então, biologicamente, gente, todos nós somos sujeitos, porque todos nós temos o cérebro primitivo. Então, ele foi e continua sendo importante. Mas se ele dominar as nossas atitudes e comportamentos, podemos ter atitudes e comportamentos que vão trazer verdadeiras tragédias. Essa é uma das explicações à luz da ciência. Mas o que é que influencia esse cérebro primitivo? Quais as influências que ele pode receber? Aí vem a orientação da espiritualidade. E se é da espiritualidade, do mesmo jeito que a gente pegou num livro da parte científica, a gente vai buscar num livro da doutrina espírita. Mecanismo da Mediunidade, de André Luiz com Chico Xavier. Lá ele descreve uma reunião mediúnica, aonde a médium começa a gritar, xingar, chorar. Os encarnados acreditavam que era um espírito revoltado. André Luiz, muito observador, chega para o orientador da equipe, Aulos, e diz, Aulos, eu não estou vendo nenhum espírito ao lado dela influenciando e nem a distância. Porque muitas vezes o pobre orientador acha que está ali, conversando com o espírito, e o espírito está mantendo, gente, essa comunicação à distância. Não tem espírito nenhum. O que está acontecendo com ela, Aulos? Ela está fingindo? Ela quer chamar atenção? Ela está carente? Aulos falou, não é nada disso. Olha lá no canto. Olha aquele espírito muito triste lá. Ele prejudicou muito ela numa vida passada. Ele fez da vida dela uma tortura. E ele comparece às reuniões porque ele tem a esperança de se comunicar e pedir perdão, porque até hoje ela não o perdoou. Então, quando ela sente a presença dele, no momento volta todas as lembranças que ela viveu, aquela vida junto com ele. E ela assume a personalidade que ela tinha numa encarnação passada. Ela grita, ela chora, ela xinga como se ela estivesse vivendo ali. Olha, André, como que a falta de perdão, os laços que ficam ligados de ódio, de rancor, de vingança, nem o véu do esquecimento e nem o mergulho na carne é suficiente para acabar essa influência. Então, gente, pode acontecer num desses desequilíbrios mais sérios, estar tendo ali sim uma personalidade de uma vida nossa passada. Porque nós sabemos, gente, é muito comum, às vezes a gente passa no lugar, vê uma pessoa e diz, parece que eu já estive aqui, parece que eu te conheço. A gente ouve uma música, sente um cheiro, o gosto de uma comida e parece que vem lembranças, né? Lógico, gente, isso são de situações do nosso arquivo mental que não está ligado com esses laços de ódio, de rancor. Então você sente aquela nostalgia, aquelas saudades. Isso é muito comum. O problema é quando tem esses laços, gente. Ódio, rancor, que são chamados nossos obsessores particulares. A gente gosta de ter os nossos desafetos particulares. Mas pode também estar sofrendo a influência dos obsessores avulsos. Vocês conhecem os obsessores avulsos? Não? Bom, tudo aquilo que nós pensamos, sentimos, atitudes e comportamentos nossos, como diz o Cássio, atrai para nós o que, gente? Situações e pessoas por afinidades. Nessas pessoas estão encarnados e desencarnados. Então eles não têm comprometimento nenhum com o passado, mas eles se afinizam aos nossos pensamentos, aos nossos gostos, aonde nós frequentamos,
com quem nós estamos, do que nós alimentamos, quando a gente estava conversando aqui com o seu Juca e o Carlo, aquilo que você assiste, aquilo que você alimenta o espírito, você atrai, você abre o seu campo mental e eles vêm ali. São os obsessores avulsos. Então, numa dessas nossas rodadas de baiana, perder a cabeça, chuta o pobre do cachorrinho, arremessa aquele vaso lindo que depois você se arrepende, porque era um mimo que você tinha na sua casa. Às vezes a pessoa não tem nada a ver, mas ela passa na tua frente, é ela que você vai pegar de Cristo para xingar. Não é assim? Até os desequilíbrios mais graves, né? Um ataque de fúria, de cólera, tira. Pode estar tendo um sequestro emocional? Pode. Pode estar sendo uma lembrança de uma vida passada? Pode. Os obsessores particulares, os obsessores avulso, um pouquinho de tudo isso? Pode. Mas eles estão ali influenciando, incentivando, potencializando a gente fazer mais besteira ainda. Mas a culpa não é de nenhum deles. Aonde está a culpa, gente? Logo no início, o que eu disse? A razão de tudo isso? O orgulho, gente. Esse sentimento que ainda nós temos dentro de nós. Não dá para parar de ser orgulhoso e egoísta no momento evolutivo. É um sentimento que faz parte da natureza humana, que numa dose bem pequenininha foi e pode continuar ainda sendo útil para nós. O problema é quando o orgulho ele começa a tomar conta da situação, aonde de uma forma ou de outra, gente, por nós nos acharmos melhor que a outra pessoa, você não aceita uma ofensa, você não aceita uma injustiça, você não aceita aquele que pensa diferente de você, você não aceita uma perda, como aconteceu com as moças, a perda material, algo que era dela. Então a espiritualidade, a orientação que ela passa para nós, fique atento ao orgulho. Veja se ele não está tomando conta das tuas atitudes e comportamento. Veja se você não está tendo muitas crises nervosas. Lembra o que a Cris falou semana passada? Quem não estava aqui, a Cris falou que às vezes é aquelas atitudes simples do dia a dia, da rotina, gente, que era para a gente ficar ali um pouquinho só, abalada, mas você conduzir aquilo normalmente e a gente faz daquilo um campo de batalha. No trânsito, um exemplo bem simples, dá uma raladinha no carro. Aquela coisa simples que resolveria rapidinho. A pessoa até admite. Fala, olha, errei, eu vou pagar, vou assumir. Mas a raladinha no carro foi uma pessoa que está com orgulho muito acentuado. Imagine, danificar, uma perda, causar aquele transtorno para ela e a pessoa sair ilesa, ela merece um corretivo, como se ela nunca pudesse fazer aquilo, né? Porque o orgulhoso é assim, o outro é culpado, mas quando é ele tem justificativa. Então a pessoa precisa de um corretivo. Aí vem aquelas frases célebres: você sabe com quem você está falando? Você sabe quem eu sou? Você sabe com quem você está mexendo? Pronto, gente. Acendeu o barrilzinho de pólvora. Se o outro também tiver com orgulho bem acentuado, ele vai responder. Então, de uma violência moral, pode partir para uma violência física, e se alguém tiver uma arma no carro, por causa de uma raladinha no carro, tira-se a vida. Esse presente que o Pai dá para que os espíritos possam evoluir. A culpa foi do cérebro primitivo? Do sequestro emocional, da vida passada, dos obsessores? Não, gente. O orgulho não nos deixa ser contrariados. Muitas vezes a gente se sente o último biscoito do pacote. A raiz, orgulho. Cérebro primitivo, sequestro emocional, vida passada e obsessores prediletos e avulsos são incentivadores, influenciadores alimentados pelo nosso orgulho. Então a espiritualidade pede para que o nosso cérebro haja normal, primitivo, né? Passe a informação para o cérebro
do raciocínio, vamos acabar com as influências que estão ao nosso alcance, gente. Começa pelos obsessores avulsos, são os mais fáceis. Muda a sintonia, fecha o teu campo mental para energia negativa, veja aonde você está, com quem você está, qual é o seu comportamento, o que você vai alimentar o seu espírito. Eles não vão ter afinidade e você já tira a influência dos obsessores avulsos. Agora vamos para os particulares. Os obsessores nosso, que é só nosso, é meu. Como que eu faço? O que é obsessão, gente? Obsessão é uma influência negativa sobre o outro, certo? Por que a obsessão existe? Falta de perdão. Ódio, rancor, mágoa, desejo de vingança formam uma ligação entre ofensor e ofendido, agressor e vítima. O que eu preciso fazer? Perdoar. Perdoar não é esquecer, perdoar não é omitir, não é ser conivente. É tirar ressentimentos, gente. Tirar esses ressentimentos do nosso coração. Semana passada, quem estava aqui na aula, o Cássio nos falou. Ressentir, gente, é uma opção que a gente usa no presente para ficar preso ao passado e comprometer o futuro. Tira esses ressentimentos do seu coração e você acaba com essa ligação. Não recebendo mais as influências da parte espiritual, o nosso cérebro primitivo pode cumprir a função dele. Recebe a informação, sentimos a sensação da dor ou do prazer e chega no cérebro do raciocínio. E se ele chegar no cérebro do raciocínio e tiver desejo de vingança, mágoa, rancor, eu sou melhor, o outro tem que receber a punição, o que vai acontecer? Você vai continuar reagindo. Então, temos que limpar o campo mental. Temos que pôr novas informações aqui. E a limpeza é igualzinho que a gente faz lá no nosso guarda-roupa, tá? A gente vai pondo coisa lá dentro, chega uma hora que não cabe nada novo que você comprou, né? E o que você tira de dentro do seu armário físico? Você tira aquilo que é supérfluo, que você não precisa mais. E é difícil desapegar, não é? A gente começa enchendo 5 sacolas para trazer aqui para Fátima. Aí você olha e fala, ah não, eu preciso ainda disso. Eu quero essa roupinha número 36 aqui, porque eu vou chegar ainda nesse corpinho. Isso eu vou usar lá no futuro. Não é difícil desapegar? 5 sacolas, a gente vira uma para trazer aqui, né? É a mesma coisa, é difícil desapegar desses sentimentos, mas é supérfluo, é necessário e nós temos que dar um jeito de pôr informações novas para que o nosso cérebro haja em equilíbrio. Como que eu faço isso? Se não dá para parar de rodar a baiana e perder a cabeça do dia para a noite? Toda vez, gente, seja 1, 2, 3, 4, quantos desequilíbrios nós tivermos no dia? Desequilibrou? Chutou? Gritou? Passou isso? Primeira coisa, vamos passar a primeira informação ao cérebro. Qual é a razão do meu desequilíbrio? Se eu for sincera, amor próprio acentuado, orgulho. Já passou a informação. Quem adiantou o teu desequilíbrio? Não. E muitas vezes traz consequências graves. Segunda informação. Terceira informação, quem é a primeira vítima do desequilíbrio? Nós. O Chico dizia, cada crise de irritação, de nervosismo, mágoa, tristeza, é um suicidiozinho inconsciente. Ele conta a história de um senhor que desencarnou, atestado da terra, AVC. Atestado espiritual, viu? Nós temos o atestado de óbito espiritual, viu? Suicida inconsciente. Antecipou 10 anos o retorno dele à pátria espiritual. Estresse, irritação, nervosismo. Então, tem gente tendo crise todos os dias, muitas no dia, toda semana, todo mês, a vida toda. Então, a primeira vítima somos nós. Se nós pudéssemos, nesse momento do nosso desequilíbrio, afastar do nosso corpo e observar nós ali.
Quem será que nós poderíamos se comparar? Um animal eu não vou falar porque o animal não merece. Monstros, gente, feras. E a gente tem medo de monstro, a gente tem medo de fera. Esse mesmo medo as pessoas têm de nós. Pessoas com desequilíbrios começam a afastar as pessoas do convívio dela. Além das doenças, né? Gastrite, úlcera, insônia, enxaqueca, problemas circulatórios, pressão arterial. E a segunda vítima, quem que é? O outro. Nós podemos deixar ali consequências irreversíveis para o outro sofre em viver com a gente. Viram quantas informações nós estamos passando ao nosso cérebro? E aí, gente, quando a gente vai diante dessas situações, se o cérebro não estiver influenciado, essas informações estão lá. Pode perceber, como a gente mesmo comentou, olha, depois que eu comecei no centro, lá na igreja, assistir o evangelho, tomar o passe, começar a minha reforma íntima, eu mudei muito. Hoje, aquela situação que aconteceu, se fosse uns tempos atrás, eu pegava a pessoa pelo pescoço. Não é assim, gente? Nós não mudamos muito as informações que estão no cérebro, gente. Então, as nossas crises nervosas não vão excluir do nosso coração, gente, as nossas qualidades, mas não vão nos deixar praticar a lei do amor. Porque Jesus diz, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A porta de acesso a Deus é meu próximo. E eu só consigo amar ao próximo se eu fizer ao meu próximo tudo que eu quero para mim e evito o que eu não quero para mim. Então, eu não praticando a lei do amor, gente, eu não chego no caminho da felicidade. Então, só para a gente encerrar, como a gente está entrando aí no mês de Maria, né? Porque aproxima-se o Dia das Mães e nós sabemos que Maria nesse mês é muito lembrada, e procurando alguma coisa ali para preparar para Maria, eu encontrei na palestra do De Lucas, quando ele fala de Maria, e ele diz assim, sabe aqueles dias que a gente acorda de mal com o mundo? Se o cachorrinho estiver do lado da cama, você já chuta o cachorro. Aí se alguém te falar bom dia, você fala bom dia por quê? Só se for para você, que para mim não tem nada de bom. Você vai para a mesa do café, você reclama, não é? Não tem esses dias? Aí o De Lucas falou, faz o seguinte, depois que você chutou o cachorro, que você chegou na mesa ali do café, tá Maria ali. Ela olha para você com aqueles lindos olhos azuis e fala, bom dia. Para Maria, você vai responder bom dia para você, que para mim não tem nada de bom? Não vai, né? Maria, nós vamos engolir, olhar para Maria, sorrir e falar, bom dia, Maria. Então o De Lucas falou para a gente pegar a Maria e dormir com a Maria. Acorda com a Maria. Põe a Maria para tomar café com você. Põe Maria dentro do seu carro. Leva a Maria para a via pública, para os estabelecimentos comerciais, para a escola, para o trabalho, na casa religiosa, dentro do seu lar. E aí, quando aquele parente problema, aquela pessoa que vem, né, te provocar, lembra que Maria está do lado dele e está olhando para nós e falando assim, filho, por favor, lembra que ele é um doente, doente da emoção, doente do espírito, que toda violência é um pedido de socorro. Lembra que as pessoas boas merecem o seu amor, mas as pessoas más necessitam desse amor. Lembra, meu filho, daquilo que o seu irmão maior te recomendou, que o meu filho amado Jesus te pediu. Por enquanto, é bom a gente ter sangue de barata. Uma boa tarde a todos.